Nós temos aqui uma terceira pauta que eu juro que eu não queria ficar, e eu já falei isso um milhão de vezes, né? Parece o dia da marmota. Mas isso aconteceu, pessoal. Isso aconteceu. Inclusive, eu vi isso no seu Instagram, professor. Querido professor Marcelo. Que resposta magnífica. Vamos colocar a manchete. E olha só. Ó que lindo. Ele é um cara bonito, né? Eu olho pro Gilmar Mendes, eu acho ele um cara bonito. Eu só acho ele mal compreendido. Eu não sei se as pessoas entendem ele direito. Só falta uma princesa para beijá-lo. Vai lá, Júlia. Eu acho que ele... Nossa, jamais. Aí ele vai virar príncipe. Meu Deus, jamais. É a princesa beijando o sapo, velho. Olha só. A imagem que me veio na cabeça foi... Enfia essa pergunta na bunda. É antigo. Gilmar Mendes, a repórter. Aqui a matéria do Metrópolis, do Ataíde de Almeida Júnior. Repórter questionou quem foi o responsável por custear as despesas de passagem aérea do ministro para Portugal. Porque o Consta fala isso, né? Onde ele faz o Lula Mendes, como é que é? Lula Palusa Lula Palusa do Gilmar Mendes, sei lá, uma coisa assim. O ministro do Supremo Tribunal Federal se exaltou ao responder uma pergunta feita por um repórter do Grupo Folha, em São Paulo, durante o seminário de Direito, organizado pelo instituto dele, né, o Instituto Brasiliense de Direito Público, que ocorre em Lisboa, Portugal. O repórter questionou quem foi responsável por custear as despesas de passagem aérea do ministro, e ele, abre aspas, devolva essa pergunta ao seu editor. Manda ele enfiar isso na bunda. Isso é molecagem, esse tipo de pergunta é desrespeito, disse visivelmente alterado Gilmar Mendes. Logo depois, o ministro negou que o STF pagou a passagem e ainda atacou o veículo de comunicação. Vocês vivem de patrocínio. Se vocês quiserem, montem a Folha. Façam a Folha rodar sem patrocínio. Eu estive lá esses dias. Patrocínio Souza Cruz escondido. Eu comecei a primeira... acho que agora eu começo com você, né, Adriles? Não sei. Eu faço rodízio. Eu me perco, às vezes, no rodízio que eu faço. Pode ser. Então, Adriles Jorge, eu não preciso nem começar a levantar aqui as questões do duplo padrão, se fosse o Bolsonaro falando isso, se fosse alguém da direita falando isso. Mas como é o ministro Gilmar Mendes, você ouviu isso na Globo, Adriles, ou na CNN, em algum lugar desses? Não. Primeiro, patrocínio de empresa privada, oculto ou não, é exatamente um dinheiro privado de uma determinada empresa que deseja patrocinar um determinado veículo, ou por razões ideológicas, ou por razões de lucro, de reverberação da marca. Isso não tem nenhum problema. Zero. Agora, o dinheiro do STF é dinheiro público, é dinheiro do meu imposto, do seu imposto, de todos nós aqui, de todo brasileiro. Se você custeia luxos de lagosta a passagens internacionais para ministros do STF, eles têm que prestar contas tintim por tintim. Pessoa pública é financiada com dinheiro público, e esse dinheiro público tem que ter um escrutínio rigorosíssimo em relação a isso. Agora, quando o ministro fala para uma jornalista uma jornalista mulher, hein, que está fazendo o seu ofício e investigando a lisura ou não do dinheiro público gastado por esses ministros, eles estavam fazendo, por exemplo, palestras recentemente sobre a defesa da democracia. Para mim, a defesa da democracia que o STF está fazendo é a defesa de uma ditadura. Defesa de perseguição, de censura prévia, de prisão ilegal, da falta de transparência do devido processo legal, de tipificações criminais que não existem. Eu estou custeando essa porcaria. Eu critico essa porcaria e estou custeando isso. Entendeu? Eu queria prestação de contas. Agora, se fosse o Bolsonaro, aquela velha história, se fosse alguém do Bolsonaro mandando enfiar a pergunta na bunda, e o Bolsonaro já fez não exatamente isso, mas fez uma piada vulgar, de segundo escalão. A repórter queria dar o furo. E ele foi o quê? Ele foi praticamente condenado. Não sei como é que está a tramitação do processo agora. Está sendo investigado, foi processado por fazer um ataque à mídia brasileira. Porque ele fez uma piadinha com uma repórter. Agora, o cara que é violento, agressivamente violento, e manda enfiar a pergunta na bunda, uma coisa misógina, escrota, vulgar, não acontece nada, não sai nada.
Então é isso que eu estou falando. A gente vive uma ditadura do judiciário que não é só uma ditadura do judiciário, que não tem em nenhum lugar do outro no mundo e não teve na história de um lugar do outro mundo. A gente vive uma ditadura do judiciário em que a grande mídia é subserviente a essa ditadura judiciária, em que o governo executivo foi colocado lá por esse judiciário, inclusive com um cara saído da cadeia. Tiraram o Lula da cadeia, ó, ganha a presidência aqui, porque a gente vai fazer... acho que eu posso dizer isso. O TSE fez campanha para o Lula, praticamente. Com a campanha de cerceamento de verdade sobre ele, que ele era a favor do aborto, que ele tinha amigos ditadores, que ele foi um ladrão, que ele foi eventualmente condenado por ladruagem. Você não podia falar nada disso, praticamente. Então, eventualmente, é uma ditadura perfeita. O cara pode falar, vai tomar naquele lugar, enfia pergunta naquele lugar, pode fazer o que quiser com o dinheiro público, que ele sabe que a Rede Globo, no dia seguinte, não vai falar nada, vai passar pano, ou então vai eliminar completamente esse tipo de coisa do noticiário, que é o que está acontecendo.